Boa noite a todos. Bom, nós estamos pensando na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e na última oportunidade nós estivemos pensando no capítulo 3. Na verdade, nós não concluímos os pensamentos desse capítulo. É até ruim quebrar, a sequência de pensamento e depois retornar novamente, mas o tempo seria muito prolongado para continuarmos a finalização deste capítulo, então. Vamos lembrar um pouco da carta, da epístola. O apóstolo vem tratando com os irmãos em Éfeso, vem trazendo a grandeza, a eficiência do Senhor Jesus Cristo, a supremacia do Senhor Jesus Cristo, introduzindo a salvação através do Senhor Jesus Cristo. Ele está querendo mostrar a grandeza da obra de Cristo, até que ponto essa obra do Senhor Jesus Cristo, a salvação, alcança, E alcançou até aos gentios, coisa que os judeus jamais sonhavam, jamais imaginavam que seria possível Deus se relacionar com o gentio, Deus ter parte com o gentio. E Paulo vem mostrando a grandeza da salvação do Senhor Jesus Cristo. O foco de toda a escritura, de toda a carta, é justamente a unidade na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todos somos um no Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, igreja. É isso que o apóstolo está querendo mostrar aqui. A grandeza, o mistério que é a igreja. Os judeus jamais imaginavam que Deus iria se relacionar com todos os povos, com todos os homens, e todos seriam um diante do Senhor. Um só povo, um só corpo, um só trabalho, um só ministério, em uma só igreja. Igreja é justamente isso, e é isso que o apóstolo está querendo mostrar e revelar. Somos todos um em Cristo Jesus. Somos uma igreja, um corpo que trabalha, que opera em prol da obra do Senhor Jesus Cristo. Quando ele entra no capítulo 3, ele vem mostrando o privilégio que é estar dentro desse corpo, o privilégio que é fazermos parte do corpo do Senhor Jesus Cristo, que é fazermos parte da igreja. E quando ele começa a descrever os detalhes, a grandeza, o privilégio que é poder trabalhar e manifestar e continuar a obra do Senhor Jesus Cristo aqui como uma igreja, ele então abre um parênteses nessa descrição, nessa fala. Ele vai falar de si mesmo, quem ele era, como essa revelação chegou a ele, o privilégio que ele tem de transmitir a palavra de Deus a todos os povos, Como os seus olhos foram abertos para essa realidade, que Deus não só está buscando a salvação dos judeus, mas Deus está buscando a salvação de todos os povos. Deus quer se relacionar com todos os homens e não somente com os judeus. Ele fala desse privilégio, ele fala da sua responsabilidade em transmitir, em pregar, em ensinar essas verdades a todas as nações. Ele olhou para o redor, ele olhou para tudo que estava diante dele, ele viu que a terra era extremamente fértil, ele viu a necessidade dos homens, se compadeceu de todos os homens e fez questão de dedicar a sua vida em transmitir essa verdade a todos os povos, não somente para os judeus. Falou que também, de uma forma muito sincera, que ele não se achava capaz em si mesmo de executar essa obra, mas Deus quis dessa forma, Deus o escolheu. Não era glória dele mesmo, não era para ele se gloriar nisso, não era porque ele era melhor do que outro, ou porque ele se sobressaía sobre os demais, que ele estava incumbido dessa responsabilidade. Não, Deus o quis que ele fizesse, e ele então simplesmente cumpriu a ordem e a vontade do Senhor. Quando Paulo finaliza os pensamentos a respeito de si mesmo, ele volta para o propósito inicial do capítulo, Então nós vamos ler capítulo 3, Efésios capítulo 3, versos 14 a 21. Diz o apóstolo nesses versos: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas,
Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Bom, possamos de fato meditar nesses textos, que Deus fale aos nossos corações nesses instantes. Amém. Paulo, então, volta aos pensamentos iniciais da sua carta. Qual que é a razão, então, que ele se coloca diante de Deus em oração? É justamente a igreja. O motivo pelo qual ele está orando é justamente a igreja. Ora, os gentios, nós temos um privilégio enorme de fazer parte de um corpo. Temos um privilégio enorme de fazer parte da família de Deus. Temos o privilégio de sermos um diante de Deus. Um corpo, uma igreja. E essa igreja tem o papel, tem a responsabilidade, tem o privilégio de ser o corpo de Cristo neste mundo. Nós temos o privilégio de sermos as mãos do Senhor Jesus Cristo, os pés do Senhor Jesus Cristo. Nós temos o privilégio de ser a voz do Senhor Jesus Cristo aqui neste mundo, de sermos as suas testemunhas aqui neste mundo. E Paulo, então, diante da grandeza de tudo isso, ele fala: por essa razão, eu me coloco de joelho diante de vocês. É o desejo de Deus que todos saibam que existe salvação em Cristo Jesus. É o desejo de Deus que todos se tornem um em Cristo Jesus. E a igreja é o meio pelo qual essa verdade vai ser transmitida a todos os povos. A igreja é aquela que vai testemunhar, é aquela que vai falar, é aquela que vai trazer a luz a este mundo, dar sentido à vida neste mundo. E Paulo, entendendo a grandeza dessa obra, entendendo a grandeza da responsabilidade que esses irmãos têm em suas mãos, do privilégio que eles têm em suas mãos, do privilégio, da necessidade de sermos um diante de Deus, Paulo então se coloca de joelhos diante de Deus. Paulo entende, sabe perfeitamente que não é uma tarefa fácil, é uma necessidade que todos os santos se conscientizem dessa realidade, entenda essa verdade, viva essa unidade, ame os homens que estão aqui neste mundo, amem o próximo e leve a verdade a todos os homens, né? Paulo se coloca de joelho, né? Essa posição aqui para o judeu, de fato, era uma posição de súplica extrema. Quando nós vamos ler as Escrituras, nós vemos que normalmente os judeus oravam de pé, né? Era um costume ali, da maioria, estar no templo orando de pé. Mas Paulo se coloca de joelho, e aqui ele faz questão de mostrar que ele está, de fato, em uma súplica diante de Deus. Não era uma simples oração, não era uma conversa com Deus, um bate-papo normal, cotidiano, né, rotineiro, né, como nós temos com o Senhor constantemente em nossas vidas. Mas era uma súplica, era uma intercessão, e Paulo realmente estava suplicando por aqueles irmãos, porque o que estava diante deles, a obra que está diante deles é grande, e esses irmãos precisam compreender a grandeza e o tamanho do privilégio que está nas suas mãos, tanto no privilégio de ser salvo, quanto no privilégio de fazer parte da família de Deus, de ser um em Cristo Jesus, e no privilégio de testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Eles tinham que entender, eles tinham que compreender a grandeza de tudo isso e cumprir o seu papel, ser de fato testemunha do Senhor aqui nessa terra. Paulo, quando ele vem discursando no capítulo 3, ele fala do Senhor Jesus Cristo, e vem falando do Senhor Jesus Cristo como um processo de intimidade.
né? Ele vem trazendo o Senhor Jesus Cristo para os leitores, dizendo, olha, Jesus é aquele que caminhou com a gente, Jesus é aquele que esteve com a gente, nós conhecemos Jesus, nós tivemos contato, nós tivemos comunhão, e nós percebemos, e nós vimos que de fato Ele nos ama, pela forma como Ele agia, como Ele tratava, e por tudo que Ele fez, até a entrega no Calvário, é a prova do amor que Ele tem por nós. E agora, ele fala que, ele começa a ligar a ideia de pai, né, na sua oração. Ele fala, por essa razão, me ajoelho diante do Pai, né? E Jesus, ele traz a ideia, ele traz o conceito que Jesus chamava Deus de Pai. E por que Paulo está usando essas palavras Pai e não Deus? Por que ele está trazendo o conceito de intimidade com o Senhor Jesus Cristo? Porque na concepção do judeu, o que era comum deles ter, como eles enxergavam Deus em sua vida. Eles não tinham essa relação tão íntima com Deus assim. Isso não era tão próximo. Isso era algo distante para o judeu, na verdade. Mesmo tendo uma participação, mesmo tendo a palavra de Deus em suas mãos, mesmo tendo profetas constantemente dentro da história do seu povo, mesmo fazendo culto, mesmo fazendo adoração, os sacrifícios e ofertas para Deus, essa relação de intimidade não era tão próxima assim. Existia uma certa distância entre o judeu e Deus. Isso não era tão íntimo desta forma, né? Por isso o Senhor Jesus Cristo, constantemente, quando orava, tratava Deus como Pai. E sempre usava a expressão Pai. Por quê? Porque Ele está querendo trazer que Deus pode existir e deve existir intimidade entre Deus e o homem. Tem que existir essa proximidade. E Paulo, então, e Jesus também usa a figura de Pai, trazendo essa figura de amor, de bondade, de ternura, de carinho, de intimidade, de cuidado. Deus é o nosso Pai, e Ele cuida de nós, e nós podemos ter acesso à presença de Deus como Deus Pai. O judeu via como Deus Criador, o Todo-Poderoso, aquele a quem nós devemos temer, aquele que é totalmente santo, aquele que nós não podemos entrar na sua presença de qualquer forma. Somente o sumo sacerdote pode entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, tendo purificado primeiro a si mesmo e depois, posteriormente, entrando naquele local para apresentar os sacrifícios em prol da nação. Então, eles tinham essa distância, não é? Eles tinham o conceito, a ideia de que não havia tanta intimidade entre o homem e Deus. E Paulo vem trazendo essa ideia, essa concepção para mostrar, não, Deus é o nosso Pai. Jesus tratava Deus como Pai. E assim como Jesus tratava Deus como Pai, nós temos parte com Jesus, e agora nós também podemos tratar Deus como Pai. Pode existir essa intimidade, esse relacionamento, essa comunhão mais próxima, mais íntima entre o homem e Deus. Deus é nosso Pai e nós temos acesso à sua presença. O judeu, ele não tinha um acesso tão livre assim à presença de Deus, como já pensamos e mencionamos lá no templo. Ele apresentava o seu sacrifício, as suas ofertas no átrio exterior, e o sumo sacerdote pegava e levava uma vez por ano até a presença do Santo dos Santos, aonde representava ali de fato a presença de Deus. Então ele tinha essa distância, ele tinha um limite para chegar próximo de Deus, ele não tinha um acesso pleno à presença de Deus. E Paulo e Jesus deixa claro que agora em Cristo nós temos total acesso à presença de Deus. Deus é o nosso Pai e nós temos acesso total à sua presença. É possível ter essa comunhão plena com Deus. Mas Paulo também vai falar ora para que com as suas gloriosas riquezas, Paulo vai falar da glória de Deus também. Por que ele vai trazer a glória de Deus? Por que ele vai falar dessa forma? Ora, nós temos que ter um equilíbrio nessa situação, né? Se antes o judeu, ele se mantinha distante de Deus, porque via Deus, um Deus terrível, temível, um Deus zeloso, um Deus que punia, um Deus que não permitia qualquer um entrar na sua presença, agora nós não podemos cair num outro extremo.
Olhar simplesmente para a bondade, para a misericórdia de Deus, para o amor de Deus e esquecer da santidade de Deus, esquecer da glória de Deus. Então, um equilíbrio em toda essa situação. Deus é o nosso Pai e nós podemos ter acesso à presença de Deus, mas Ele ainda é um Deus santo, Ele ainda é um Deus que tem as suas glórias, Ele ainda é um Deus que merece respeito, que merece que tenhamos temor ao Senhor, uma liberdade de acesso, uma intimidade em comunhão, mas que nós temos que ter a consciência que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é um Deus de glória, que Ele é um Deus que merece o nosso temor, o nosso respeito, a nossa reverência. Não chegarmos diante de Deus de qualquer jeito, não tratarmos Deus de qualquer jeito, pelo simples fato que temos liberdade, que temos acesso à sua presença. Um equilíbrio na situação. Nem um judeu e nem o que nós vemos no mundo aí fora, tratando Deus de qualquer forma, exigindo, mandando em Deus, como se Deus fosse um boneco, como se Deus fosse um escravo, como se Deus fosse um duende, alguém que eu peço alguma coisa e ele simplesmente me atende, né? Não é desta forma que funciona o relacionamento com Deus. Deve existir respeito, né? Ele continua na sua oração e ele vai citar que Deus é o Pai de toda a família, né? Por que desta forma ele está querendo dizer? Porque o judeu tinha a concepção que Deus era somente Deus dos judeus, que Deus só tinha parte com os judeus. E agora Paulo volta a enfatizar que Deus é Pai de todos. Todos que se cheguem através do Senhor Jesus Cristo, através da obra do Senhor Jesus Cristo, se tornam filhos de Deus. Quer seja judeu, quer seja gentio, ou qualquer outro homem, qualquer outra pessoa, outro tipo, outra classe que possamos julgar, avaliar e separar. Em Deus, nós somos um. Em Deus, todos nós somos filhos. Porque nós constantemente temos a capacidade, a facilidade de separar, né? Separamos raças, separamos povos, separamos gêneros, enfim. Nós sempre estamos separando classes sociais e por fim, igrejas, títulos, né? Placas. E Paulo diz, não, todos que são salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo são filhos de Deus. Deus é Pai de todos os salvos através do Senhor Jesus Cristo. Em todos os salvos no Senhor Jesus Cristo somos um, né? E ele volta a enfatizar, né? Uma só família, um só corpo, uma só igreja, uma só unidade, né? Ele continua na sua oração e ele continua lembrando que Deus é um Deus de ação de graças, né? É um Deus no qual nós sempre vamos ter uma dívida de gratidão para com Ele. Por quê? Olha o conceito, olha a ideia que Paulo está trazendo. A grandeza do Senhor Jesus Cristo, a supremacia do Senhor Jesus Cristo, a grandeza da salvação que nós temos no Senhor Jesus Cristo, o fato de Deus ter amado a todos os homens, não só judeus, mas também gentios, nos tornou aptos, nos tornou dignos de estar na presença de Deus. A grandeza do privilégio de sermos tratados como próprios filhos de Deus. Não só como criaturas, mas filhos de Deus. O privilégio de sermos a testemunha viva do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra, de dar continuidade à obra que o Senhor Jesus Cristo começou. Então Paulo diz, nós sempre teremos uma dívida de gratidão para com Deus. É um Deus que merece toda a ação de graças. Por toda a eternidade nós vamos ter essa dívida para com Deus, porque o que Deus fez por nós foi grandioso demais. Essa dívida de gratidão sempre vai arder em nossos corações. Paulo fala também que, ele continua a sua oração, né, falando que Deus é o Pai, no sentido de modelo, né? Deus é o nosso Pai, no qual nós nos espelhamos, no qual nós olhamos para Ele como referência de paternidade.
Isso nos leva a pensar em duas linhas de raciocínio, né? Primeiro, porque nós devemos nos espelhar em Deus, como Deus age, como Deus é como Pai, para que possamos imitar de forma semelhante, agirmos e sermos Pai, assim como Deus é Pai, a termos a mesma atitude de carinho, de amor, de afeto, de ternura, de amar, de se entregar, de estar ao lado, de ensinar, enfim. Essa é uma linha de raciocínio. Por outro lado, por outro aspecto, isso nos coloca numa posição extremamente difícil, nos coloca numa saia justa. Porque se Deus é a imagem, é a excelência do que é ser Pai, e eu devo ser a sua imagem, eu devo imitar Deus na posição de Pai, e refletir aquilo que Deus é. Então eu olho para os meus filhos, eu olho para minha filha, e entendo que qual que é a referência de pai que ela tem? Sou eu. Eu sou a referência de pai que ela tem. E toda vez que eu oro e falo, Deus Pai, e toda vez que eu falo para ela, Deus é o meu Pai, o que está na cabeça dela, o que está na consciência dela? Que Deus age como eu ajo, como eu estou agindo. Que Deus tem as características que eu tenho, porque eu sou o pai dela, e ela vê a figura de pai em mim. E quando eu falo que Deus é o meu pai, então ela começa a criar esse conceito de Deus, essa imagem de Deus a partir de como eu sou, a partir do meu exemplo. E aí se torna extremamente grande a minha responsabilidade em ter a capacidade de fato exemplificar, de fato ser o reflexo daquilo que Deus é. Caso eu não faça isso, caso eu não tenha esse papel, caso eu não consiga de fato espelhar a grandeza do papel de Deus como Pai, essa criança, ela vai criar um conceito completamente errado sobre Deus. E aí ela vai viver a fase da infância, da juventude, adolescência, com uma concepção completamente errada sobre Deus. E talvez só na sua maturidade, somente quando ela chegar na fase adulta, aí ela vai ter condições de moldar, de entender e de compreender quem de fato é Deus. E aí montar a característica, montar a figura exata do que Deus é. Mas todo um tempo foi perdido, enquanto ela olhou para mim, viu as minhas ações, e através das minhas ações ela refletiu em Deus e caracterizou Deus. É um privilégio enorme ser pai, mas em contrapartida uma responsabilidade maior ainda, porque nossos filhos estão vendo em nós e estão colocando esse reflexo na pessoa de Deus, porque constantemente tratamos Deus como Pai, e para eles nós somos a figura de Pai. Ok? Paulo faz alguns pedidos na sua oração também, né? O primeiro pedido que ele faz aqui é que eles possam ser fortalecidos no seu íntimo, ou possam ser fortalecidos no seu homem interior. Quando nós lemos essa expressão íntimo, homem interior, nós podemos pensar em pelo menos 3 características do que seria esse homem interior, do que seria essa parte interna nossa, né? Primeiro é a nossa razão. Primeiro é aquilo que nós pensamos, né? E nesse sentido, Paulo ora então para que a nossa razão sobressaia em cima dos nossos instintos, sobressaia em cima das nossas emoções, né? Das nossas paixões. E ao invés de agirmos baseado em nossas emoções e nossos instintos, possamos então agir pela razão, né, aquilo que de fato nós somos, o homem interior. Fala também do aspecto de consciência, né? Então Paulo ora para que esses irmãos estejam agindo de fato de forma consciente, para que a sua consciência seja sã, seja madura, seja saudável, para que eles possam trabalhar, andar, testemunhar de forma consciente. Fala também da vontade nossa,
né? Para que eles tenham vontade, de fato, de executar, de fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é correto. Por isso, Paulo ora para que o homem interior seja fortalecido, para que eles tenham condições de cumprir o papel, para que eles tenham condições de executar aquilo que Deus tem planejado e o privilégio que Deus nos tem dado. Ele fala, possam juntamente com todos os santos, né, compreender o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude, né? Paulo ora, então, para que os irmãos conheçam e entendam a grandeza do amor do Senhor Jesus Cristo. Isso, de fato, é uma situação sobrenatural, né? Isso, de fato, é extremamente grandioso. Seria o mesmo de que pedisse e que nós compreendêssemos a grandeza de todo o universo. Quando nós olhamos para cima, é extremamente infinito o universo, né? Os homens nunca chegaram a enxergar o fim de todo o universo. A profundidade, a grandeza de tudo que existe, de tudo que foi criado. Da mesma forma, o amor de Cristo é grande ou maior ainda do que tudo o que foi criado, do que todo o universo. E Paulo então ora para que os irmãos compreendam a grandeza do amor de Cristo, a profundidade, a largura, a altura, o comprimento de todo o amor de Cristo. É grande demais o amor do Senhor Jesus Cristo, capaz de se entregar, capaz de se oferecer como uma oferta para salvar a todos os homens, a todas as nações, capaz de purificar o pecado de toda a humanidade, né? de toda a humanidade que existiu, que existe e que vai existir, né? Um amor que nós não conseguimos compreender, que nós não conseguimos mensurar na sua totalidade, mas nós temos que ter a capacidade de entender que esse amor é extremamente grande. E por que nós temos que entender que esse amor é tão vasto assim? Porque nós temos a tendência de sempre separar, de sempre dividir, de sempre excluir. E nós entendemos que somente nós somos salvos. Nós entendemos que somente nós temos o privilégio de ter acesso a Deus, que somente nós temos o privilégio de ter a liberdade diante de Deus, e deixamos as coisas de uma forma mais exclusivista, e vamos separando, e vamos diminuindo, e vamos enxergando somente no nosso mundinho, e nós não enxergamos que Cristo morreu por toda a humanidade, por todos os homens. É necessário saber que a obra de Cristo estende a toda a humanidade. É necessário compreender que Cristo morreu por todos. É necessário entender que todos somos um diante de Deus. É necessário olhar ao nosso redor, olhar para o mundo e enxergar que há necessidade que todos os homens conheçam do amor do Senhor Jesus Cristo, porque Cristo morreu por mim e Cristo morreu por todos. É necessário entendermos e compreendermos a grandeza do amor de Cristo, para que a obra de Deus não pare. É necessário vivermos o amor de Cristo, para que de fato continuemos a ser testemunhas do Senhor Jesus Cristo, para que nós continuemos a obra do Senhor Jesus Cristo. É necessário entender a grandeza do amor de Cristo, porque como o mundo vai ver o amor de Deus, vai ver o amor de Cristo, se eu não entendo a totalidade deste amor, se eu não vivo a totalidade deste amor, se a igreja não compreender a totalidade do amor de Cristo, como vai ser possível ela transmitir esse amor de Cristo? Como vai ser possível o mundo enxergar a grandeza do amor de Cristo, se a igreja não testemunhar desse amor? Se a igreja não viver, se a igreja não mostrar esse amor de Cristo? O mundo precisa experimentar o amor de Cristo. E o mundo só vai poder experimentar esse amor de Cristo pela igreja, através da igreja. Aonde as pessoas vão encontrar o amor de Deus? Na igreja, no corpo de Cristo, na unidade do corpo de Cristo. Por isso Paulo ora
roga, intercede, implora para que esses irmãos compreendam a grandeza disso, porque eles têm que viver isso, eles têm que testemunhar isso. O mundo precisa conhecer, o mundo precisa enxergar, o mundo precisa viver, precisa experimentar o amor do Senhor Jesus Cristo. Nós temos o privilégio de dar continuidade à obra do Senhor Jesus Cristo. A igreja é uma diante de Deus, um corpo que se move, que trabalha, que testifica, que fala, que mostra, que exemplifica o amor de Deus. E Paulo ora para que os irmãos entendam e compreendam a grandeza de tudo isso. Um comentarista a esse respeito, ele disse: ninguém vai ao céu sozinho. Nós vamos como uma igreja, nós vamos como um corpo, juntos, unidos em Cristo. O céu não é de um, o céu é de todos aqueles que creem em Cristo como Salvador. Jesus morreu por toda a humanidade. Jesus se sacrificou, se colocou como oferta pelo pecado de todos os homens. É necessário que a igreja compreenda essa realidade. É necessário compreendermos a unidade. É necessário compreendermos que somos um em Cristo Jesus. Que Deus é o Pai de todos nós. Daqueles que são salvos através do sangue, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. É necessário entendermos do privilégio que temos de ser os pés, a voz, as mãos do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. É necessário compreendermos da responsabilidade que nós temos de seguirmos nesse testemunho fiel. Paulo continua o assunto, ele continua a ideia da unidade, e ele vai tratar da unidade em todo o aspecto possível. Dentro da sociedade, como indivíduo, como coletivos de igreja e como um casal, marido e mulher. Da permissão de Deus, nós vamos dar continuidade nesses pensamentos nos próximos capítulos. Que Deus de fato nos abençoe e que isso faça sentido em nossas vidas. Que possamos olhar para essa realidade, compreender a grandeza da salvação que nós temos através do Senhor Jesus Cristo, compreender o privilégio que é ter acesso diante de Deus como nosso Pai, compreender a unidade que nós somos diante de Deus, compreender o privilégio e a responsabilidade de sermos a testemunha viva do Senhor Jesus Cristo aqui nessa